Muito bom dia, Fiel. Separei um corte aqui do programa Fechamento da Sport TV, onde ali os comentaristas trouxeram as últimas informações desse jogo de ontem, né? Lamentável do Corinthians, que perdeu para o time do Flamengo na Neoquímica Arena, onde fez ali um primeiro tempo excepcional, extraordinário, jogou muita bola mesmo, de verdade. Poderia ter sim matado o jogo no primeiro tempo, com várias chances que o Yuri Alberto teve ali, além do pênalti ridículo que ele bateu, mas o Corinthians, ele simplesmente não conseguiu fazer nenhum gol no primeiro tempo, mesmo jogando muito melhor, sendo muito superior. Voltou para o segundo tempo, no finalzinho ali, conseguiu com o Yuri Alberto fazer o primeiro gol, abriu o placar e logo aos 9 minutos o Flamengo empatou e aí daí em diante só deu Flamengo. Enfim, eu separei aqui um corte também do Dorival Júnior na coletiva de imprensa ontem falando sobre esse jogo, né, essa derrota para o time do Flamengo. Enfim, fica comigo até o final do vídeo, assim você vê todos os detalhes. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like e o seu comentário do que você achou de tudo que aconteceu ontem lá na Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho teremos apenas um jogador do Corinthians, o Ranieri, o volante Ranieri, que hoje jogou como terceiro zagueiro nessa formação do Dorival Júnior. Então ele vem aqui falar sobre essa partida. Lógico, a frustração é muito grande, porque o Corinthians, mais uma vez, não conseguiu se impor jogando em casa. Tinha até aquele antigo lema, né? Caiu em Itaquera, já era, mas agora a situação não é essa. Já são 7 jogos sem vitórias aqui em Itaquera. São 4 derrotas e 3 empates. Então, a expectativa, 4 empates e 3 derrotas. Então, a expectativa era muito grande para essa partida, mas o Dorival Júnior vem sofrendo ao longo da temporada com a questão das lesões, né? Carrilho hoje estava fora, Garro estava fora. Existia a expectativa do Memphis Depay voltar. Ele tem um edema na coxa direita, mas o departamento médico do Corinthians preferiu esperar mais um pouquinho, dar mais ritmo ao holandês, então ele não veio. E a grande expectativa era do Yuri Alberto, que cobrou, né? Você já deve ter mostrado aí o pênalti de cavadinha. Muita gente lembrando aquela jogada do Pato em 2013, numa Copa do Brasil, que ele tentou uma cavadinha também em cima do Dida, né? Então, ou seja, o Yuri depois faz o gol, chorou muito, teve o apoio da torcida, mas aí, quando vem o lance do gol, no gol da virada, né? Uma reclamação muito grande na lateral. Gustavo Henrique falou, olha, essa bola bateu por último no jogador do Flamengo. Então, essa reclamação foi muito grande. Agora acho que nós temos o Dorival Júnior, né, falando aí, enfim, devolvo aí para essa resenha agora do time do Corinthians e daqui a pouquinho do Flamengo também. Valeu, Caio. Forte abraço, Taylor. Do jeito que ele quiser, ou o técnico pode falar cobra forte, cobra falta, cobra fraco, cobra do jeito que a gente treinou, cobra no ângulo. O que o técnico pode mudar ou não mudar naquele momento? Obrigado. Não pode mudar nada. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência, pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados, para que possam bater a penalidade, mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes, temos que amargar tudo isso. Dorival, boa noite. Pedro Ramiro aqui da Record. Na maioria das vezes, o que os treinadores, alguns treinadores do Brasil mais pedem é tempo para trabalhar, tempo para treinar. O Corinthians teve 2 semanas praticamente corridas aí de treino e nisso foram 2 derrotas. O Corinthians está sendo mal treinado. O que explica esses resultados? Está sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo? Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Oi? Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado e o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de 2 situações. Foi isso. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Hoje a gente viu no segundo tempo algumas trocas, pelo menos na perspectiva do campo, motivadas pela parte física, né, pelo cansaço dos jogadores. E, recentemente, o Corinthians tem apresentado alguns problemas de lesões musculares, né, os casos do André Ramalho, que hoje ficou fora, o Memphis Depay,
o Garro e, em outro momento, o Mateuzinho. Qual a autocrítica que a comissão tem, que o clube tem a respeito do trabalho físico recente e que também certamente está atrelado à queda de produção no segundo tempo? Obrigado. Olha, nenhuma. Nós temos suportado as partidas inteiras. Nós tivemos, sim, algumas lesões, como todas as equipes estão tendo. Não tem como, ao longo de uma competição, ir jogando praticamente com a sequência que as equipes vêm jogando, vêm atuando, não tem como você fugir a esse contexto. Uma lesão ou outra irão acontecer. Nós tivemos várias lesões por traumas, por choques, mas na maior parte das vezes uma lesão muscular ela vai acontecer. A carga ela é muito alta, nós ficamos com um elenco muito reduzido, vocês têm acompanhado a quantidade de jogadores que nós perdemos. Para esse momento, é muito difícil de contextualizar, justamente porque são vários jogadores na mesma situação, nos tirando possibilidades de melhorarmos a equipe, né, ao longo das partidas. A gente lamenta isso, mas é um fato que em todos os anos tem acontecido, com todas as equipes do futebol brasileiro. E o Corinthians não está sendo diferente. Nós tivemos uma contratação no início do ano, uma contratação no meio do ano. Apenas isso. E nós estamos buscando as opções dentro do nosso grupo, dentro do nosso elenco, justamente para tentar encontrar as melhores possibilidades possíveis. Agora, pela limitação do nosso grupo, nós estamos tendo muitos problemas e, em sequência, isso está nos tirando possibilidades. Dorival, aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Ainda sobre o plano físico, você tem um jogador de 18, 19 anos que entrega muito na parte ofensiva e também na marcação. Você vê o Guinegão a todo momento marcando a saída de bola, muito intenso. Ele sai para a entrada do Thales Magno, que me parece hoje sem confiança, mas todo jogo o Thales Magno entra. Por que a saída do jogador que te entrega de intensidade, de ofensividade, também deu um belíssimo passe para o Yuri Alberto, a saída do Guinegão e a opção pelo Thales Magno, e por que ele entra todo jogo e me parece sem confiança? Olha, a confiança o jogador só adquire atuando. Ele tem feito bons treinamentos, nos chama a atenção esses detalhes. Você não pode passar os 90 minutos tendo necessidade de melhorar a fluência da sua equipe e não tomar nenhuma atitude. Eu tenho que fazer uma alteração. Alguém tem que sair, não tem jeito. Naquele momento, nós tínhamos ainda um jogo em que o Flamengo se apropria do meio-campo, começa a ter um pouco mais de volume, e nós precisávamos de algo novo que pudéssemos fazer com que melhorássemos, sem que abríssemos muito a equipe. Em determinados momentos, um terceiro atacante, ela te dá uma outra condição, porém, desde que você tenha o meio de campo sustentando a sua equipe, sustentando a partida, coisa que não vinha acontecendo. Então, as nossas mudanças foram nesse sentido. Algumas físicas, tentando melhorar o rendimento. Tivemos que mudar para trás, o que é muito difícil para uma partida como essa, mas tivemos necessidade. E as mudanças buscando uma melhoria no setor ofensivo. É o que nós temos, foram as possibilidades apresentadas e nós tínhamos que fazê-lo para que não passássemos os 90 minutos sem tomarmos uma atitude ali atrás. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria te ouvir mais sobre esses dois tempos. Você até falava do sucesso, na sua visão, do primeiro tempo do Corinthians. E aí, no segundo tempo, há um desempenho diferente, até o Flamengo joga mais. Queria te ouvir o que pode explicar esses dois tempos tão distintos. É a parte física, é a parte mental também. E sobre o primeiro tempo especificamente, custa caro a quantidade de chances perdidas contra uma equipe dessa qualidade? Dá para dizer que foi esse o motivo que acabou no segundo tempo trazendo a derrota também? Eu acho que você resumiu tudo que foi a partida. Nós criamos no primeiro tempo, tivemos volume, tivemos posse, a exceção dos últimos 8 minutos, que nós perdemos um pouco o controle, o que é um fato normal e natural, frente a uma equipe que tem um padrão muito bem definido, jogadores de altíssimo nível, e em que as trocas elas ainda melhoram todo o contexto que vinha sendo apresentado.
Eu acho que nós fizemos uma partida onde merecíamos ter tido uma sorte melhor, um resultado melhor. O primeiro tempo foi quase perfeito, se podemos colocar assim. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos, senão nós poderíamos ter feito um jogo um pouco diferente na segunda etapa. O nosso gol e o gol do Flamengo logo em seguida praticamente neutraliza esse momento que nós tivemos, e o jogo se torna novamente aquele jogo disputado. Num erro, na segunda etapa, o lateral era nosso time para naturalmente para se posicionar, para poder bater o lateral, acaba sendo dado ao Flamengo, e com isso nos pegou totalmente abertos, e eles aproveitaram. Mas na segunda etapa nós tivemos um pouco mais de dificuldades em razão do volume que nós colocamos no primeiro, da intensidade que foi colocada e das oportunidades criadas que, infelizmente, nós não soubemos aproveitá-las. Dorival, boa noite. Henrique Vigliotti, da Rádio Craque Neto. Dorival, ainda abordando essa questão que você citou do segundo gol, você ressaltou um pouco dessa questão da arbitragem, mas isso também não indica uma certa falta de concentração por parte da sua equipe, no sentido de um lance que a gente, vendo as câmeras, vê que foi lateral para a equipe do Corinthians, mas ali no momento do jogo, um momento de desligamento, de reclamação com a arbitragem, acabou resultando numa derrota em menos possíveis 1 ponto na conta do Corinthians na tabela, que seria importante nesse momento? Você me desculpa, mas todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. O nosso time parou. Infelizmente, quando sai a jogada, se não me falha a memória, foi o Plata que pegou a bola, estava muito próximo dele. Ele já pega a bola rapidamente. Ele teve essa percepção, mas a sensação de todo o estádio era que a bola era nossa, como foi dos próprios jogadores. Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil, não foi um lance complicado. Eu não sei o que aconteceu, porque o Bruno é um dos melhores bandeiros que nós temos no Brasil. Eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento. Mas era uma jogada muito clara, muito nítida. Então, não é falta de concentração. Até porque, quando ele levanta a bandeira, que ele segura em cima, todos nós estávamos esperando dele fazer um movimento para a esquerda, ele fez para a direita. Quando ele faz para a direita, o Plata já estava em cima da bola. Ele pega a bola e faz a batida. É impossível isso. É impossível. E, a partir daí, acaba saindo o gol. Boa noite, Dorival. Aqui é o Centro, Bruno Cassucci, do GE. Para o próximo jogo contra o Inter, você já não conta com o Yuri Alberto, que levou o 3º cartão amarelo, vai ter que cumprir suspensão. Eu queria saber se para esse jogo você conta com o retorno do Memphis Depay, se a previsão do departamento médico é que ele já esteja liberado. E em relação ao André Ramalho, que a gente descobriu hoje que está machucado, é algo mais sério ou o atleta ainda pode voltar antes da pausa para a data FIFA? Obrigado. Eu não acredito que nem tenhamos o Memphis, tampouco o André, nesse momento. O Memphis ainda não tocou em bola. Nós estamos no aguardo dessa transição que está existindo, acompanhando o processo diariamente e na expectativa de uma recuperação mais rápida. Boa noite, Dorival, tudo bem? Vitor Peixoto, Web Rádio Gol de Placa, aqui na sua frente. Apesar da derrota hoje, 2-1 para o Flamengo, talvez uma das melhores partidas individuais da equipe, na verdade, do Breno Bidon. Eu queria que você comentasse um pouquinho da partida dele, que conseguiu fazer boas viradas de jogo, conseguiu dar ritmo para o meio-campo do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, e depois eu queria que você explicasse também a saída dele. Foi alguma questão física? Por que ele saiu para a entrada de outro jogador? Obrigado, boa noite. A saída foi física, o Bidon vem crescendo, vai evoluindo a cada momento, vem dando uma consistência muito grande. Eu acredito que a equipe tenha feito uma grande partida, não foi só o Bidon. A equipe, num todo, coletivamente, fez uma grande partida. Infelizmente, o resultado não foi aquilo que desejávamos, mas a equipe trabalhou para que pudesse ter tido um resultado um pouco diferente. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues. Olha só, notei alguns pontos aqui da entrevista do Dorival. Eu discordo dele. O Flamengo teve, na resposta
ao colega que disse que o Corinthians era mal treinado. O Flamengo teve 2 chances e achou 2 gols. Não acho. Apesar do lateral realmente ter sido invertido, num lance muito comum que acontece várias vezes no jogo, o domínio dos últimos 30 minutos foi total do Flamengo. Eu não acho. Nem o Corinthians é mal treinado também. Eu ia falar, eu discordo. Eu não concordo com ser mal treinado. Eu acho que assim, o primeiro tempo, o Dorival respondeu de uma maneira assim, educada, ríspida, mas educada. Assim, quem viu o Corinthians jogar o primeiro tempo não pode dizer que esse time é mal treinado, né? Exato. Pode ser todo quebrado. Todo quebrado. Nisso, não concordo. Como também não concordo com a visão que ele teve, ou que ele disse ali no calor, que o Flamengo... Não, o Flamengo não achou 2 gols. O Flamengo dominou completamente os últimos 30 minutos. Eu não concordo com ele também quando o time do Corinthians não pode parar na jogada. Por mais que tenha sido lateral para o Corinthians, isso não é uma desculpa. Eles não podem parar na jogada que ocasionou o gol do Flamengo. Até porque teve uma jogada, quando o Bruno Henrique ele dribla o Gustavo Henrique e ele cruza a bola, o Arrascaeta poderia ter feito o gol, o zagueiro do Corinthians ele toca na bola, era escanteio para o Flamengo, que poderia também fazer um gol. Então, assim, erros acontecem no jogo. O que não pode é o atleta parar na jogada porque tem lateral a favor ou contra. Pouco antes do gol do Flamengo, o Vitinho teve uma chance e o Vitinho, para mim, é um erro do Dorival hoje. Eu opino, né? Tô falando aqui depois do resultado construído. Eu opino que ele foi mal nas alterações hoje. Né? Então, por exemplo, quando a gente assistindo ao jogo, comentando, o Corinthians precisa segurar mais a bola. Ele colocou jogadores que eu acho que não contribuíram para isso. Demorou para colocar o Vitinho, que é um jogador que segura mais a bola. Então, se ele colocou primeiro o Angileri para fazer uma dobra de laterais, né? O Angileri como um zagueiro para liberar o Bidu. Jogou bem de novo. Bidu, né? Jogou bem de novo. Primeiro tempo do Bidu foi excelente. Colocou o Thales Magno, que eu acho que é um jogador que nunca tem a temperatura para um jogo desse, assim, né? Tá totalmente desconectado. O Vitinho talvez tivesse que entrar antes do Thales Magno, no momento do Thales Magno. Isso, eu acho que ele demorou para pôr o Vitinho. Agora é um detalhe. Ele fala na coletiva que ele pensou primeiro em recuar o time, né? Nessa fala dele, né? Que a gente comentei aqui agora, que é o time das alterações. Para mim, ele que se equivocou nesse momento. E na coletiva ele fala assim, eu pensei em colocar o time mais para trás. Primeiro por uma questão física. Então ali na beira do campo, obviamente ele entendeu que alguns jogadores do meio de campo estavam cansados e quando o Flamengo começou a ter mais ritmo. Então ele tentou fortalecer um pouco mais esse setor. Perdeu o Martinez, que era uma peça importante, aí o Maicon cansou. E aí, enfim, mas é um detalhe, essa coisa de chance, assim, que ele falava, o Flamengo... Assim, logo depois que o Flamengo empatou, o Carrascal chutou uma bola, que se der o replay, ela entra. Não, teve o cruzamento, aqui, assim, teve o cruzamento, o Bruno Henrique no cruzamento, parece que ele até tira a cabeça da bola. Se der o replay, ela entra. O Bruno Henrique faz assim, parece que ele poderia finalizar e a bola sobe pro Carrascal e realmente der o replay e entra a bola. Eu acho que o Flamengo, eu não vi os números do jogo, mas eu acho que nesses 30 minutos de domínio, que foi um domínio muito forte, o Flamengo criou mais chance do que o Corinthians no primeiro tempo. Porque o Rossi praticamente só foi fazer uma defesa depois do gol do Yuri Alberto, que foi a finalização do Vitinho. Isso. Eu não me lembro do Rossi ter feito outra defesa. Posse de bola, mas chance, claro, o Flamengo teve mais do que o Corinthians. É um time melhor do que o Corinthians. E quando foi superior no jogo, o Corinthians não aproveitou. Eu acho que a história do jogo é essa. Mas só para reforçar um pouco essa crítica, ou essa pergunta, aliás, perdão, do repórter em relação se está bem treinado ou mal treinado. Ele afirmou que é mal, né? Assim, ele afirmou que é mal treinado. Recentemente eu falei aqui o Dorival ainda não teve os seus principais jogadores num período longo. Garro, Memphis, Yuri, o Maicon, que para mim... Talvez não tenha. Há pouco tempo ele conseguiu usar os 3 juntos, né? O Garro, o Yuri Alberto e o Memphis. Nós comentamos isso aqui, Ele não teve o time completo para ele poder trabalhar. Então, exatamente. Assim... Bom, falando aqui desse pênalti aí, né, do Yuri Alberto, eu acho o seguinte, que, ele poderia ter chutado a bola lá para fora do estádio, não importa. Mas ele não poderia ter cavado aquele pênalti. O jogador, pênalti, ele tem que levar a sério. Ele tem que entender que o torcedor que ama o seu time, que é apaixonado pelo seu time, ele paga o ingresso, ele chega tarde em casa, ele sai do trabalho, vai direto pro estádio. O torcedor, ele vive aquilo. Pro jogador chegar lá e bater um pênalti daquela forma é um esculacho, é um tapa na cara do torcedor. Então, para mim, pênalti, ele tem que fechar o olho e descer a bicuda para dentro do gol. Mesmo que ele chute lá para fora, que também não deveria. Até porque os caras treinam isso, os caras vivem isso. É só o que os caras fazem o tempo inteiro. Mas bater um pênalti daquela forma ali que o Yuri Alberto bateu é um tapa na cara do torcedor. São 3 pontos que vai fazer falta.
E não só 3 pontos de ontem, não, porque já são 7 jogos que o Corinthians ele não ganha na Neoquímica Arena. São 3 derrotas e 4 empates na Neoquímica Arena. Então estamos falando aí de 3 por 7, 21. São 21 pontos que o Corinthians poderia ter somado, tá bem no campeonato, mas simplesmente tá deixando aí de somar esses pontos em casa e vai ter que buscar fora de casa. E não tá fácil, cada vez a situação tá se complicando mais. Então o Coringão tem que abrir o olho, porque se continuar assim, vai correr risco de rebaixamento de novo. Mais uma vez, o Corinthians ali lutando para não cair, porque a gente tem jogos a mais que a maioria dos times que estão abaixo da gente na tabela e os caras já estão ali colados na gente. Então tem que abrir o olho, não pode mais perder ponto. De agora em diante, se eu não me engano, faltam 13 jogos, 13 rodadas e o Corinthians não pode mais perder ponto, porque perdeu muitos pontos dentro de casa. Tudo bem, ganhou lá fora do Ceará, ganhou do Fluminense fora de casa, beleza, mas foram 2 jogos aí, não lembro se ganhou algum outro jogo fora de casa também, mas não podemos perder pontos como estamos perdendo dentro de casa. E o jogo de ontem foi uma derrota muito amarga, não porque era o time do Flamengo, mas porque a gente sabe que o primeiro tempo que o Corinthians fez dava para ter liquidado o jogo no primeiro tempo. Poderia ter terminado ali uns 2-3-0 pra gente, mas o Yuri Alberto perdeu muito gol. Não tô colocando na conta dele, por mais que poderia colocar sim, pelo pênalti que ele bateu. Mas o Corinthians, num todo, no segundo tempo, não jogou bola. O Corinthians simplesmente morreu. Fez o gol ali, o primeiro gol abriu o placar com o Yuri Alberto. De aí em diante, o Corinthians simplesmente morreu, não jogou mais bola. Como você viu aí os comentaristas falando, o Dorival fez as alterações de forma completamente equivocada. Eu não sei como ele consegue insistir no Maicon jogando ali no meio campo. Eu não sei como ele consegue insistir no Thales Magno. Ele tira o Guinegão para colocar o Thales Magno, que só entra perdido em campo, completamente desconectado. Ele cai sozinho. Ontem ele caiu sozinho. O primeiro lance dele que ele foi pegar na bola, ele caiu sozinho no meio de campo. Ele tá na mesma draga que tava o Yuri naquela época que ele caía sozinho dentro de campo. E eu não sei como que o Dorival consegue insistir nesse cara. Por que não colocou o Romero? Ah, mas o Romero é a mesma coisa, mas o Romero ele tem histórico aí contra a mulambada, tem histórico em jogos importantes, ele simplesmente coloca Thales Magno. Enfim, tá triste. Deixa sua opinião nos comentários, o que você achou de tudo isso. Eu vou ficando por aqui, deixa aí também o seu like no vídeo, mesmo que você não gostou nada do que você viu aqui, porque realmente é um vídeo triste pro corintiano, mas você me ajuda aí no meu trabalho. E se inscreve aí no canal e ativa o sino também, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!